Então, vamos aí pensar, refletir, discutir sobre essa didática no ensino superior, novos contextos, desafios e também algumas possibilidades que a gente vai encontrando pelo caminho. E começo com Paulo Freire, né? Estamos no centenário de Freire, e Freire nos diz que quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Isso já mostra para a gente a importância dos saberes que são reconstruídos nessa relação entre o professor e os seus estudantes. E essa reconstrução possibilita o questionamento, a autonomia e, consequentemente, a emancipação dos sujeitos. Então, esse segundo seminário, Luso Brasileiro de Educação, veio com a temática da didática e inovação no ensino superior. E todos nós estamos atravessados há mais de um ano pela pandemia da Covid-19, né? Isso impacta também nas nossas relações, não apenas pessoais, mas também nas nossas relações de trabalho, e nos motiva, nos insta também a buscar novas possibilidades para o ensino. Pode seguir? E para começo de conversa, a gente traz 3 conceitos fundamentais: a educação, a pedagogia e a didática. Então, compreendendo a educação como uma prática social, que é histórica, que é situada e que é atravessada por diferentes sujeitos, né? Então, é uma prática social que não é neutra, ela é marcada por uma intencionalidade. A pedagogia, compreendida como ciência da educação, que reconhece a complexidade da educação e problematiza as suas finalidades e, consequentemente, também os seus compromissos. E a didática, né, que se estabelece nessa mediação dos fenômenos de ensinar e de aprender, e que também está marcada pelas contradições de seu tempo. A gente pensa que é importante demarcar esses 3 conceitos que vão guiar também essa nossa fala, que vão guiar também as nossas reflexões. Por favor? E pensando nessa didática, nesses novos contextos, nos novos desafios, vem sempre essa dualidade, né, entre uma transmissão e uma construção. A Sheila, no preâmbulo, resgatou a didática do Comênios, né, e a Maria Amélia Santoro Franco, ela nos fala dessa perspectiva que vai desde a transmissão, justamente dessa perspectiva normativa, prescritiva de métodos e técnicas de ensino, e a gente percebe ainda hoje, nas aulas de didática, quando você chega ao primeiro dia de aula e busca, né, fazer aquela tempestade de ideias, quais as concepções que os estudantes têm sobre didática, e muitas vezes se volta à questão das técnicas de ensinar. Então, muitas vezes, os estudantes compreendem a didática como simples o meio, o modo, o como fazer, e não como o todo fazer, como nos ensina a professora Socorro Lucena. E aí a gente vai para essa perspectiva da construção, mas uma construção que não é individual, uma construção que é coletiva. Então, uma construção colaborativa, uma construção coletiva de saberes pedagógicos, com trocas mútuas, né, com a interação entre esses sujeitos, professor e estudantes, estudantes e estudantes. Então, vai desse movimento da prática, retoma a teoria, analisa, discute, reflete e constrói uma nova prática, né? Constrói uma praxis, compreendendo a importância da inclusão do outro. Então, a didática é como esse convite ao outro para fazer junto comigo, para fazer parte dessa relação entre o ensino e a aprendizagem. Então, a didática, ela pressupõe que eu preciso do outro junto comigo. Vejam que interessante, para que haja, de fato, essa construção coletiva, para que haja, de fato, essa aprendizagem que a Sheila também nos falava. Pode seguir, Miguel, por favor. E algumas concepções, né, que são fundamentais também para a gente ir fazendo essa trajetória, para que vocês possam me acompanhar nessa linha de raciocínio. A primeira é compreender o ensino como fenômeno complexo, né? Então, a professora Selma Garrido Pimenta já trazia isso, a Léa Anastasio também, e a gente percebe que esse ensino como fenômeno complexo, ele também é modificado nessa ação, nessa relação
dos sujeitos e, ao mesmo tempo, esses sujeitos, que somos nós professores e, consequentemente, os nossos estudantes, também se modificam nesse processo. Compreender que a profissão de professor, ela emerge também um dado contexto histórico e ela vai tomando formas conforme as necessidades, né, postas pela sociedade. Ela se constrói a partir dos significados sociais a ela atribuídos. Então, a nossa profissão, desde março do ano passado, ela também vem se reconfigurando, ela vem nos impulsionando a reconfigurar as nossas práticas, né, por conta do ensino remoto emergencial, em virtude da Covid-19. Então, o que impacta na sociedade vai impactar também na nossa profissão. O ensino superior, então, a gente sabe que a universidade é compreendida, né, pelo tripé ensino, pesquisa e extensão, e o ensino acaba que é uma decorrência dessas demais atividades, e ele assume uma forma meio que naturalizada. Então, o professor ensina a partir da experiência que ele teve também com outros professores ao longo do curso. Em grande medida, é isso que vários estudos, como os aqui apresentados, revelam. E o professor universitário, o seu prestígio, né, o prestígio que a academia confere é para a pesquisa. Então, a pesquisa, participação em eventos como esse seminário, a participação em bancas e orientação de mestrado e de doutorado, e o próprio ensino, que é a atividade essencial do professor, muitas vezes fica em segundo plano. E a extensão a gente já nem fala, né? Então, como é que, de fato, esse tripé se equilibra na universidade? E aí tem um conceito da Anastasio, para a gente também refletir sobre a ensinagem. A ensinagem como uma situação de ensino da qual necessariamente decorre a aprendizagem. Então, que vai trazer essa parceria efetiva entre professor e estudantes como a base para a construção do conhecimento. Seguinte. E a gente pensando, né, como falar dessa didática, desses novos contextos, novos desafios. E uma das possibilidades é a gente olhar para a nossa própria realidade, é a gente olhar para o nosso contexto profissional. O que eu estou fazendo? Então, não posso teorizar e desvincular do que eu vivencio na prática, no meu cotidiano profissional com os meus estudantes. Então, refletir sobre essa didática no ensino remoto emergencial também nos convida a partilhar algumas das nossas experiências desse período. A gente encerrou um semestre agora em abril, aqui na Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, uma universidade jovem, tem apenas 10 anos, construída, implantada, né, pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde o professor Miguel Dias também trabalha lá juntamente comigo. E como a Sheila disse, eu trabalho no Instituto de Ciências Exatas da Natureza, nos cursos de Química, Física, Biologia e Matemática, trabalhando com didática e outras disciplinas como práticas educativas. E na didática, esse semestre eu estava com a didática na licenciatura em Química e partilhando uma experiência colaborativa com a professora Elisângela André, que estava com a didática na licenciatura em Matemática, e a gente desenvolveu várias atividades integradas. Então, essa já foi uma tentativa de inovar nesse contexto tão desafiador. Então, eu, professor, não estou sozinho. Tem uma outra professora que pensa comigo, que partilha comigo. Tem momentos que a gente planeja juntos. Tivemos a participação de 3 estagiárias de docência, então, estudantes do mestrado da Universidade Estadual do Ceará, mestrado em Educação, a Alçai, a Nájila e a Thaís. Então, também teve esse protagonismo das mestrandas atuando, nos apoiando nessas 2 disciplinas de didática. E a gente pensou no café com didática. E o primeiro café foi com didática e tecnologia, e contou com a excelência da participação do professor Miguel Dias, que discutiu sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino, conceitos e potencialidades educativas. Então, o Miguel interagiu bastante com a turma, trazendo a perspectiva da didática, trazendo o ensino e aprendizagem,
fazendo uma reflexão crítica também por meio de aplicativos. Ele apresentou vários aplicativos, mas não ficou no uso desses aplicativos, mas nas potencialidades pedagógicas que esses aplicativos têm. E esse foi um café assim bem movimentado, mexeu muito com as duas turmas, tanto a turma da Química quanto a turma da Matemática. Tivemos um outro café também discutindo sobre a didática e os paradigmas emergentes, com o professor Leno Pinheiro, que também é da Unilab, com a Luana Matheus, que foi minha orientanda do mestrado, está no doutorado na UFC, e com o Pedro Jonatas, que está concluindo a sua dissertação de mestrado ainda esse mês, discutindo justamente essa didática numa perspectiva decolonial. Então, esse café discutiu sobre a didática, esses paradigmas emergentes, diálogo sobre etnomatemática, etnociências e decolonialidade. Então, também fazendo esse diálogo com essa essência da Unilab, com essa perspectiva multicultural, né, já que a Unilab nós temos estudantes brasileiros, mas também temos estudantes de 6 outros países, países parceiros da Unilab, como Cabo Verde, Luiz Rodrigues, você sabe, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Angola, né? Tínhamos também do Timor-Leste, um país asiático, mas no momento não estamos, pelo menos no ICEM, com estudantes do Timor. E nessas reflexões, e pensando também sempre nesse contexto que nós estamos vivenciando. Então, não tem como a gente descolar dessa realidade, né? Como estão os meus estudantes nesse contexto de pandemia? Têm acesso, de fato, a essas tecnologias digitais da informação e da comunicação? Têm acesso a um computador? Ou só utilizam o celular? Imaginem um aparelho celular para fazer os cálculos, para redigir os textos e enviar os trabalhos para nós professores. A gente precisa também compreender esse espaço dos nossos estudantes, compreender de que modo que esses estudantes estão participando das nossas aulas, no contexto da Unilab, né? Muitas vezes dividindo com vários outros colegas no mesmo espaço, dividindo um apartamento pequeno com 5 outros estudantes. Então, a gente tem que ter até a compreensão por não ligar a câmera, né, para preservar também a intimidade desse nosso estudante, dos que estão lá ao seu lado, já que as aulas invadiram a nossa casa e também as casas dos nossos estudantes. Então, o professor precisa ter empatia, precisa compreender esses desafios também que se apresentam. Um desafio ainda como a energia elétrica, né? Quedas de energia elétrica, não é nem a falta da internet ou uma conexão lenta, mas ainda questões ligadas à energia elétrica. Então, assim, a gente precisa compreender tudo isso que perpassa o nosso cotidiano e o cotidiano do nosso estudante para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Eu não posso pensar em um conteúdo sem antes enxergar quem é aquele meu estudante. E a gente pensou numa estratégia, uma estratégia compartilhada entre as duas turmas também, uma carta para o futuro. Então, escreveu uma carta contando as vivências desse momento, desse ano de 2021, mas uma carta que só seria aberta em 2041. Então, daqui a 20 anos, né? Como é que o meu estudante de didática, que leitura crítica ele faz desse momento que nós estamos vivenciando? Quais os impactos desse ensino remoto para a sua formação como futuro professor, para a sua prática logo mais como docente, para a sua vida pessoal? E na sequência, o próximo slide vai trazer uma nuvem de palavras, né, com a síntese do que os estudantes colocaram nessas cartas das duas turmas. Então, a docência aí como grande palavra, e em seguida a adaptação. Então, a adaptação foi justamente o que todos nós tivemos que fazer, docentes e discentes, para que o ensino, de algum modo, continuasse. Essa abertura para a mudança, a compreensão, né, a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação, os desafios que a pandemia também nos impõe, aprender a se reinventar, novas tecnologias, mas também a importância do diálogo, né? Então, eu falava no início que a didática, ela nos convida a essa relação.
a essa discussão, a essa proximidade com o outro. O medo também, né, que perpassa não só estudantes, mas também professores, muitas perdas, né? O Brasil hoje, Luiz, enfrenta mais de 400 mil mortes em decorrência do Covid-19, né? Então, veja que desafio. Se no início do ano a gente escutava alguns números, hoje são nomes de pessoas, nomes de colegas. Na universidade nós perdemos professores, perdemos estudantes, então isso acaba que afeta a todos nós, professores e estudantes, né, e servidores também, obviamente. E a gente precisa acolher tudo isso para que a nossa aula, de fato, aconteça. A gente precisa discutir sobre isso. Eu não posso simplesmente começar a minha aula sem considerar esse contexto tão cruel que tem nos marcado. Pode passar? Não, voltou. Isso. Né? Então, assim, nesse movimento todo, tem algumas concepções de professor que vai também guiar o trabalho que é feito, e que, no nosso caso, que guia o trabalho que nós temos desenvolvido na Unilab. Então, primeiro, a compreensão do Nova, né, o professor como pessoa, do Stenhouse, o professor como pesquisador, do Giroux, o professor como intelectual, do Imbernon, o professor como um profissional, e o Chon com essa noção de professor reflexivo. Então, a gente acredita que são justamente as bases dessas concepções trazem essa visão crítica da didática, né? Então, vai se dedicando a desvelar as múltiplas relações que se estabelecem entre a formação, a vida e o trabalho do professor. Então, essa concepção de professor, a concepção de professor que eu tenho diz muito do trabalho que eu desenvolvo com os meus estudantes. Então, esse é um texto que vai ser lançado nos próximos meses, né, feito por mim, pela professora Elisângela e pela professora Socorro Lucena. Então, também traz essas nossas vivências na Unilab, resgata essa ideia da carta pedagógica como exemplo que eu trouxe agora, mas não dialogando com a disciplina de didática, dialogando com a disciplina de estágio supervisionado. Então, assim, a carta pedagógica, ela também evidencia o protagonismo do nosso estudante. Então, quebra aquela ideia de um gênero acadêmico mais formal e dá a liberdade do estudante escrever mais livremente, expressar os seus sentimentos e também ter um retorno daquilo que ele escreve. Pode passar? Voltou. Isso, né? E nós, então, a gente pergunta, né? Lá anteriormente eu anunciava essa didática crítica, essa didática numa perspectiva crítica. E onde é que ela está situada, considerando esse contexto que nós estamos discutindo? Então, justamente nessa leitura crítica da realidade, que é feita, né, da realidade da escola, da realidade da universidade e dos nossos estudantes. Então, eu, professor, tenho que fazer essa leitura crítica. Eu preciso compreender o espaço e as pessoas com as quais eu vou trabalhar. Compreender que essa didática ela tem um compromisso direto com a emancipação desses estudantes. Então, ela deve favorecer a autonomia, ela deve favorecer sempre espaços para o questionamento. No reconhecimento também das tensões e contradições da sociedade e da educação, né? Então, as tensões e contradições que nós estamos vivenciando nesse contexto, isso precisa ser colocado à mesa, né? Precisa ser discutido, precisa ser refletido à luz da didática. E na compreensão da multidimensionalidade da docência, né? Então, aí a gente já traz a Terezinha Rios, quando fala das dimensões política, pedagógica, ética, mas também a estética, né? Então, são várias as dimensões que nos compõem, que compõem, consequentemente, o nosso trabalho. Pode passar? E nós, educadores, né? Brandão vai nos dizer que a educação é esse fenômeno social complexo e vai adquirindo características específicas no tempo e no espaço em que ela se situa, como a gente vem defendendo e vem dialogando desde o início. E com isso, nós, educadores, somos convidados a refletir, a reconhecer que o nosso trabalho é desenvolvido
junto a sujeitos que são datados e indexados, ou seja, pessoas com nomes, com identidade, que carregam sua história, sua cultura, valores e princípios que precisam ser considerados no processo de construção do conhecimento. Então, é uma didática que trata dessa relação com o outro, que enxerga no outro a dimensão para que o trabalho pedagógico aconteça. Pode passar? E nessa tentativa, a gente traz a didática multidimensional, né, com a Maria Amélia Santoro Franco e a professora Selma Garrido Pimenta, e elas vão advogar que essa didática multidimensional compreende o ensino nessa perspectiva da totalidade e, consequentemente, valorizando o trabalho docente. Elas enfatizam a construção de processos de mediação entre os princípios pedagógicos e as didáticas específicas também, favorecendo com isso uma leitura plural dos fenômenos da educação e ajudando a compreender o contexto sócio, histórico e cultural. Então, a gente acredita que essa didática multidimensional, ela pode trazer ao centro do debate as articulações entre a diversidade cultural, entre os diversos saberes, os projetos políticos, né, e pedagógicos que orientam tanto o trabalho na escola quanto o nosso trabalho nos cursos de licenciatura, nos cursos universitários, e, consequentemente, essa didática multidimensional, ao trabalhar a prática, à luz da teoria, ela nos convida a essa reflexão crítica da nossa própria trajetória formativa, né? Então, são multidimensões, como a ideia de multireferencialidade, que compõe esse trabalho, que compõe essa didática e que nos ajuda a refletir sobre a nossa própria formação, sobre o nosso trabalho também. Pode passar? E Baez Araya, né, um pesquisador chileno, ele vai nos trazer essa ideia da ressignificação da didática. Ele também retoma os estudos do Paulo Freire, retoma os estudos da professora Selma Garrido Pimenta, e diz que essa ressignificação, ela parte do seu próprio conceito a dimensões que considerem os aspectos socioculturais e políticos do ensino, sobretudo as necessidades dos estudantes, né? Então, não vou desenvolver um ensino se eu não enxergo ali o meu educando, se eu não enxergo ali o meu estudante. Aí retoma o Paulo Freire, quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender, né? Então, essa relação de interdependência, essa relação de docência, então, a docência que é compartilhada com os discentes. E nesse período de pandemia, a gente vem percebendo, né, trabalhando só por meio das telas, a necessidade de compartilhar também as responsabilidades, de compartilhar os compromissos com os estudantes. Então, outra ação desenvolvida por nós ao longo dessa experiência no semestre anterior foi partilhar responsabilidade com os estudantes para fazerem a acolhida da aula, para fazerem a memória da aula anterior, para fazer uma síntese da aula, para fazer uma avaliação daquela aula. Então, o estudante, ele passa a ser protagonismo, ele constrói a aula junto com o professor, e assim a gente vai desenvolvendo essa docência. Assim a gente vai partilhando responsabilidades e vivenciando na prática as discussões teóricas também. E com isso valorizando a autonomia, né, tanto de docentes quanto de discentes, e assim os docentes vão encontrando um novo sentido para o que ensinam e os estudantes um novo sentido para o que eles aprendem. Isso vai ser mais ou menos transformador, de acordo com a formação, a subjetividade, a consciência e a sociabilidade. Pode passar? E já caminhando, né, para o final, a gente sabe do tempo, a didática como humanização, então a busca pela humanização de si e dos outros leva a várias dimensões, como o respeito, a humildade, a esperança e uma abertura ao desafio de desenvolver novas aprendizagens, quebrando esse pensamento didático hegemônico e marcando um novo compromisso, que é pedagógico, social, ético, político e, portanto, surge na perspectiva da horizontalidade. Um diálogo horizontal que reconhece a pluralidade de conhecimentos por meio da interação entre diversos saberes, diversos sujeitos,
as suas características, a sua realidade, posto que um saber existe na relação com os demais, mas sem afetar a sua autonomia. Pode passar? E para fechar, né, Paulo Freire, novamente, com a ideia do esperançar, é preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros, juntar-se com Luiz Rodrigues, juntar-se com a Sheila Fontinelli, juntar-se com Miguel Dias, juntar-se com esses diversos participantes desse segundo seminário Luso Brasileiro de Educação para fazer de outro modo, para encontrar, em meio a esses desafios, também novas possibilidades, né? Encontrar novas reflexões para essa didática, para o nosso trabalho cotidiano. O próximo slide traz apenas algumas das referências, dizer que a coordenação do evento vai disponibilizar para quem tiver interesse. E, por fim, o meu muito obrigado a cada um e a cada uma que estão fazendo parte, né, desse nosso seminário. E é isso. Gratidão.